Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui abordaremos sobre dois temas. Ontem tivemos Juventude e Vasco pela Série A, jogo que eu nem sabia da existência, tá? Eu abri o celular, vi lá Juventude e Vasco, aí eu vi um vídeo no YouTube lá falando, ó, Juventude está ganhando do Vasco, 2-0. Eu falei, nem sabia que estava nesse jogo. E o Juventude venceu o Vasco por 2-0. E também um debate que a gente vai alongar mais aqui sobre Vojvoda no Santos. Vou trazer várias leituras aí que se podem ser feitas dessa contratação. Então você, torcedor do Santos aí, fica no vídeo, porque eu tenho propriedade para falar de Vojvoda. Eu acompanho o Vojvoda desde que ele chegou no Fortaleza, desde 2021. Então, antes, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. E vamos lá, né, galera? Tinha uma parte aí da torcida do Vasco que meteu 6-0 no Santos e falou, não, agora já foi, agora vamos para a Libertadores, agora vamos para as cabeças. Falei, rapaz, eu não acho não. Sabe por quê? A Série A é uma loucura. O Santos venceu o líder Flamengo e quase tomou pé do Sport na Ilha do Retiro. O Vasco meteu 6-0 no Santos. Aí não, se a gente meteu, ó a lógica, se a gente meteu 6-0 no Santos, a gente vai jogar contra o Juventude agora no Jacone, que é o vice-lanterna, que é o 18º colocado, o vice-lanterna no caso é o Fortaleza. Vambora meter de 12. Olha a lógica. Só que na Série A não funciona assim, né, galera? Você chegar no Jacone e subestimar o Juventude, é isso aí que vai acontecer, ó. Peia tomou 2-0 do Juventude, dentro do Alfredo Jacone. Uma posse de bola que o Vasco teve 77%, só que não conseguiu converter em gol. Até finalizou mais, mas não conseguiu converter em gol. Porque o Juventude fez 2-0 muito cedo, com o Nenê aos 3 minutos de pênalti, e logo depois com o Tayari. E aí segurou o resultado, sentou no resultado, só que o Juventude ele consegue segurar o resultado. Não é o Sport que tomou 2 empates dando 2-0, não. Não é outros times aí que também não conseguem segurar o resultado, não. Caso do Vitória, que tomou empate do próprio Juventude. O Juventude consegue abrir 2-0 e segurar o resultado. E foi buscar um empate contra o Vitória. Ótimo trabalho de Carpini até aqui. E eu falei quando o Carpini foi contratado. O Juventude acertou na contratação. É um cara identificado com o clube e é um cara que já salvou um time limitado do rebaixamento ano passado. Ou seja, ele sabe trabalhar com equipes limitadas. Vambora, atrelado a isso, bora logo para a tabela de classificação para eu mostrar para vocês. Vamos falar aqui só sobre a briga para não cair nesse vídeo. O Juventude é o 18º colocado e o Juventude está a 1 ponto de sair da zona. O Juventude tinha 2 jogos a menos, pagou um agora contra o Vasco, tem mais um aí, 19 jogos, falta um para chegar a 20. E o Juventude, se vencer esse jogo a menos, vai a 21 pontos. Já chega ali na 16ª posição e ultrapassa o Vasco. Não ultrapassa o Santos ainda porque o Santos tem mais saldo de gols. Mas a análise que eu faço é a seguinte, o Juventude pode aprontar, viu? Talvez o Juventude apronte. Bora botar um cenário hipotético aqui. O Vitória, sei lá, escapa do rebaixamento 16º. O Juventude apronta alguma coisa aí e escapa. 2 times grandes caem. É a tendência? Não. Eu acho até que esse Z4 aí tá com cara de Z4. Você olha pro Z4 e fala Vitória, Juventude, Fortaleza, Sport. Aí você olha pra fora do Z4, Vasco, Santos, Corinthians, Grêmio. E tipo assim, o Grêmio joga um péssimo futebol? Joga. Mas tem um elenco que não é elenco para cair. Corinthians não vai ficar aí, né? Pelo amor de Deus. O Santos está fora do rebaixamento porque tem um time que não é pior do que o Vitória, que não é pior do que o Juventude, não é pior do que o Fortaleza, não é pior do que o Sport. E tem Neymar, que é um jogador diferenciado. Só não tinha treinador. Agora com o Vojvoda, o Santos vai voar, o Santos não vai ficar aí. O Santos não vai cair. E o Vasco também tem um time que é um grande time, mas é melhor do que o Vitória, é melhor do que o Juventude. É melhor do que o Fortaleza, é melhor do que o Sport. Mas tomou pé do Juventude agora no Jacone. E é aquilo, não é porque o Santos tomou 6-0, que agora o Santos é o pior time do mundo, que vai ser rebaixado. Eu acho até que com o Vojvoda o Santos vai reagir. O Santos pode ficar aí, no mínimo em 12º lugar, tranquilo, quem sabe. E o Vasco tá com o Fernando Diniz, tomou 2-0 agora no Jacone. Não é porque o Vasco deu 6-0 no Santos que virou o melhor time do mundo. É claro que não. A Série A não funciona assim. A Série A é uma loucura. Quem achava isso daí era lunático, pô. Era lunático. Então, a briga para não cair está muito equilibrada. Embolou agora com esse triunfo do Juventude contra o Vasco. E o Juventude tem um jogo a menos. Se vencer, sai da zona e vai para 16º lugar. O Juventude não tá morto, não. Quem tá morto é o Sport. Quem vai ficar morto aí se continuar na mesma toada é o Fortaleza, que não joga nada contra ninguém, que joga um péssimo futebol. O Juventude não tá morto, não. O Juventude tem treinador. Coisa que o Fortaleza não tem. Fortaleza não tem treinador. Então, o Juventude pode escapar assim do rebaixamento, porque contratou um bom treinador.
E isso pode fazer total diferença. Por isso que eu digo, o Fortaleza tem que mudar o treinador. Tem que contratar um outro treinador aí, porque Renato Paiva não vai dar conta do recado. E já vou ligar o link aqui, porque o Vojvoda foi pro Santos. O Vojvoda foi pro Santos, que é um concorrente direto do Fortaleza na briga para não cair aí. E aí estão falando aí que o Vojvoda pode rebaixar o Santos, não sei o que lá. O Santos não, o Fortaleza, não sei o que lá. Mas, cara, não vai ser Vojvoda fazendo um bom trabalho do Santos que vai rebaixar o Fortaleza. O que vai rebaixar o Fortaleza são problemas de gestão, seu Marcelo Paes com péssimas decisões no ano, contratando o Renato Paiva, que é um péssimo treinador, fazendo contratações ridículas, e elenco, time e bola jogada, que o time não joga absolutamente nada. Vambora agora finalmente para a segunda pauta desse vídeo aqui, que eu acho que é a mais importante, que é que Vojvoda é o novo treinador do Santos. Tinha notícia aí de que o Santos tinha aberto conversa, depois o Santos encaminhou e agora está decidido, o Vojvoda é o novo treinador do Santos. E tem duas leituras que a gente pode fazer sobre isso. O primeiro ponto de vista é o seguinte: é o primeiro trabalho do Vojvoda, é a primeira grande chance dele em um time maior, em um time de mais expressão. Tudo bem que não passa por um bom momento, está muito mal. Brigou para não cair em 23, caiu. 2022 só não caiu porque estava numa Série A ridícula, que tinha 10 times de Série B. 21 também quase caiu. 24 estava na Série B, subiu, mas sem jogar um grande futebol. E esse ano, de novo, está brigando para não cair. A sorte é que tem Neymar, que é um jogador aí diferenciado. Só que ele está indo agora para um clube maior, é a primeira chance dele no clube maior, para a carreira dele, eu acho que é até melhor. Só que é aquela coisa também, ele está saindo de um time estruturado, de um time que tem uma boa estrutura, para um time que está em frangalhos. O Santos internamente hoje, para um treinador de futebol como o Vojvoda, que é um treinador de projeto, você olha assim e você fala, é melhor trabalhar no Fortaleza, porque no Fortaleza ele tem uma continuidade de trabalho. Ele ficou na lanterna da Série A por várias e várias rodadas e não foi demitido. Vocês acham que vai acontecer isso no Santos? Se o Santos ficar na zona de rebaixamento aí várias rodadas, o time não jogar nada, você acha que vão manter Vojvoda? É claro que não. Então tem esse outro fator. Porque agora, no Santos, eu acho que acabou para a carreira dele, porque ele vai para um time maior, só que também tem mais pressão. Tem mais pressão na torcida. Porque, vamos lá, no Fortaleza, ele fazia coisas básicas, que para um time grande é uma coisa básica, para o Fortaleza eu entendo que é um grande feito, e já era tratado como o rei. Por exemplo, ele classificou para a Libertadores, 2 vezes inclusive, em 4º lugar. Para um time como o Santos, tudo bem que hoje em dia o Santos classificar para a Libertadores, se ele conseguir uma grande arrancada com o Santos aí e for para a Libertadores, eu não duvido, tá? O Vojvoda é um ótimo treinador, é um bom treinador. Eu sei que você, torcedor do Santos aí, já está vendo o vídeo, já sabe disso, mas é um ótimo treinador. Eu não duvidaria se isso acontecesse. Só que lá no Fortaleza, se ele faz isso, ele é tratado como o rei. No Santos, tudo bem, o Santos ia comemorar, fazer festa, porque pela situação que está o Santos classificar para a Libertadores é grande feito, como eu falei, hoje, atualmente, no recorte recente. Só que o Santos vai falar assim, no outro dia vai falar, eu já ganhei Libertadores várias vezes. O Santos não está nada mais, nada menos do que voltando a ser o que era antes, indo para a Libertadores. Tudo bem que no ano seguinte pode piorar porque não está na boa fase, só que a mentalidade de um time grande é essa. Classificar para a Libertadores não é nada demais, não é mais que obrigação. Então, se ele conseguisse no Santos, o olhar da torcida já vai ser diferente. E claro, tem a questão da pressão e da cobrança que vai ser muito maior. Ah, você está subestimando a torcida do Fortaleza, não sei o que lá. Não, eu sei que a torcida do Fortaleza é grande, é imensa, eu respeito. Só que, ao mesmo tempo, não dá para você levar a sério uma torcida aqui. Eu lembro até hoje que em 2022 o time estava na lanterna. E aí eu vi um vídeo no YouTube. No Twitter. O jogo rolando no campo, o Fortaleza tomando peia e os caras dançando, fazendo festa no estádio. Fazendo festa, curtindo dentro do estádio. Com o time tomando pé dentro de campo. Agora, recentemente na Libertadores, Fortaleza pegou o Vélez, não deu 30 mil no estádio. E você não sabe se o seu erro Fortaleza na Libertadores de novo. Você não sabe. Você sabe que o Fortaleza volte a queda livre, volte para a Série C, como é o seu destino habitual. Então, você não sabe. E a torcida do Fortaleza não aproveitou. Fora que é uma torcida que eu critico bastante aqui, que tem uma mentalidade de time pequeno. Eu sou um torcedor bastante exigente. Até porque, tudo bem que eu torço para um time que é maior do que o Fortaleza. Por exemplo, para nível de comparação, o Fortaleza vive sua melhor fase. Eu acho que o Bahia vai viver sua melhor fase agora com o Grupo City também. Estamos vivendo a melhor fase nos últimos 20 anos aí. Mas na média geral, na história inteira do Bahia, ainda não é nossa melhor fase. Sabe por que ainda não é nossa melhor fase? Porque a nossa melhor fase foi sendo campeão brasileiro, em 88. Coisa que o Fortaleza não tem.
foi sendo campeão brasileiro em 59 em cima do Santos, coisa que o Fortaleza não tem, de Pelé, inclusive. Foi chegando em final de Campeonato Brasileiro. Então, eu sou torcedor mais exigente, só que eu acho que mesmo que eu fosse torcedor de um Fortaleza da vida, eu seria exigente. Tipo assim, o Fortaleza classificou para 3 Libertadores, cara. Eu fiz um vídeo aqui ontem falando sobre isso. O tanto de premiação que o Fortaleza ganhou e a mentalidade continua sendo 45, 45, 45. A torcida tem parcela de culpa sim, sabe por quê? Quando você não cobra o seu dirigente, o seu torcedor, tudo bem, é a melhor fase do Fortaleza, são feitos que o Fortaleza nunca conseguiu na história, o Fortaleza nunca sonhou em ir para a Libertadores. Tudo bem, mas você tem que olhar e falar assim, eu quero evoluir mais, eu quero ganhar mais, eu quero virar um time grande e lutar por título. Às vezes eu acho que parte da torcida do Fortaleza não tem essa mentalidade. Assim, eu tô só disputando a Libertadores, tá ótimo, tá perfeito. Eu tô só classificando, tá ótimo, tá perfeito. E não pensa, pô, eu posso evoluir, eu posso ir além. Aí, claro que o Marcelo Paes, eu acho que o fato do Marcelo Paes ter um pensamento pequeno, talvez venha por esse pensamento da torcida também. Porque ele olha pra torcida e ele fala, eu não sou exigido, eu não sou cobrado, então vou ficar na Série A aqui 300 anos, que tá bom, que tá ótimo. Eu acho que não tem que ser assim o pensamento. Então, onde que eu quero chegar nisso tudo? A torcida do Fortaleza não é uma torcida que tem uma mentalidade como tem a torcida do Santos. Então o Vojvoda vai ser muito mais cobrado no Santos. Ele vai estar lá no Santos, se ele estrear e perder 3, 4 jogos seguidos, você acha que vão aliviar para ele? É claro que não. Vai ser cobrança pesada. Porque você não tá no time qualquer não. Você tá no Santos. Você tá no time grande. Aqui você tem que entregar resultado. Então é um desafio maior para a carreira dele por esses motivos. Então ele tá sendo um time estruturado, um time que ele tem continuidade de trabalho, que ele tem se ele perder vários jogos, ele vai continuar lá no cargo, ele tem um apoio da diretoria, para agora um time que a mentalidade já é outra, que a mentalidade já é bem maior, entendeu? Então, só para completar essa questão aí de cobrança, o caso do Bahia com o Grupo City, por exemplo, o meu caso, se a gente não cobrar o Grupo City vai olhar e vai falar assim, é o Bahia, não sei o quê, não é um time que cobra tanto, então vou me acomodar aqui. Não, porcaria nenhuma. Você não está comprando qualquer time, não. Você não está comprando o Palermo da Itália, não. Você está no Bahia. Um time que é bicampeão brasileiro, um time que tem torcida, que tem história. Outro ponto também que eu esqueci de falar. A torcida do Fortaleza. O estado do Ceará é um estado que tem muitos mistos. Então, por exemplo, boa parte da torcida do Fortaleza torce para o Flamengo também. É uma realidade isso aqui. Aqui no estado da Bahia não estamos tão evoluídos ainda. Tem uma pequena parcela ali de torcedores que são Bahia e Flamengo, que são Vitória. Vitória, então, a maioria é Vitória e Flamengo, né? Mas eu tenho inveja de Pernambuco. Pernambuco hoje é o estado que mais está evoluído em relação a isso. É o estado que não tem mistos. Aqui na Bahia ainda tem um pouquinho, e o estado do Fortaleza é muito maior. Então tem essa questão também com a torcida do Fortaleza, né? Enfim, é uma torcida que não costumava cobrar tanto o Vojvoda. Agora ele está com a torcida que cobra, então tem essas duas leituras. É bom para a carreira do treinador, mas também é um grande desafio. E para o Santos é perfeito. Vocês conseguiram contratar um ótimo treinador, estando em ruínas, que hoje o Santos está em ruínas. Então tem a questão histórica, beleza, mas hoje o Santos está em ruínas. Então a leitura que eu faço é essa. Vamos agora para os números dele aqui do SofaScore. Ele começou no Defensa e Justiça ali, não, ele já teve trabalhos antes, né? Ali no News Old Boys, só que trabalhos ali na reserva, enfim. Aí no Defensa e Justiça ele fez 25 jogos, 14, venceu 14, empatou 3, perdeu 8. Depois ele vai pro Tadieres, 36 jogos, 14 triunfos, 8 empates, 14 derrotas. No Huracan só fez 7 jogos, venceu 1, empatou 2, perdeu 4. Foi o pior trabalho da carreira dele. E aí foi quando ele, de fato, começou a fazer sucesso no futebol. Ele faz um trabalho no La Calera ali, venceu 17, empatou 10, perdeu 13 em 40 jogos. E o Fortaleza, que foi disparado o melhor time na carreira dele, foi o time que colocou ele no mercado brasileiro, que é um mercado bem melhor do que o mercado colombiano, do que o mercado argentino, enfim. Onde ele faz 310 jogos, venceu 145, empatou 73, perdeu 92. Então, é um treinador que ele não joga um futebol bonito, tá? Torcida do Santos, não espere um futebol bonito, ofensivo. Ele geralmente joga em transição. Ele joga ali na defesa, buscando contra-ataque. Tem esse ponto também. Ele sabe trabalhar com elencos limitados. Ele chega no Fortaleza 2021, depois do Fortaleza perder a Copa do Nordeste, demitiu o Anderson Moreira e contratou o Vojvoda, e ele consegue fazer um elenco totalmente limitado, ficar em quarto lugar. E ele não consegue fazer isso uma vez não, ele consegue fazer 2 vezes.
Ele consegue fazer um time limitado sair da lanterna e ir para o 8º lugar do Brasileirão. Ou seja, 3 vezes levou o Fortaleza para a Libertadores, tudo bem que uma foi na pré. Ou seja, é excepcional, é absurdo o trabalho dele no Fortaleza. Eu não sei como é que ele conseguiu tirar tanto leite de pedra. E a gente cansou de avisar. O Fortaleza não tem elenco para estar em 4º lugar. Não, o que é isso? Melhor faz a nossa história, não sei o que, não tem elenco. Uma hora a conta vai chegar. Em 6 anos de gestão, o Fortaleza não evoluiu em nada o seu elenco. Em nada não. Evoluiu ali, mas continua sendo um elenco bastante limitado. Um time que não tem condição de competir, de chegar firme. Então, ele consegue fazer um elenco limitado e longe. O problema do Fortaleza está muito além de Vojvoda. Fortaleza está nessa situação aí, é muito além de Vojvoda. Ele só saiu porque o clima meio que pesou. Eu acho que o clima já estava desgastado. Mas é um ótimo treinador. E para mim o Santos faz uma excelente contratação. 145 triunfos, 73 empates, 92 derrotas. Um aproveitamento ali de, eu acho que 50 e poucos por cento. Né? Eu não sou bom em matemática, mas 50 e poucos por cento ali. Eu acho que 50% cravado. Com um elenco bastante limitado do Fortaleza, onde ele conseguiu levar 2 vezes a Libertadores de forma direta, 2 vezes ao G4. E é isso que o Santos precisa. O Santos precisa de um treinador que trabalhe com elencos limitados. Que pegue o elenco do Fortaleza, que tirando o Neymar, do Fortaleza não, do Santos, que tirando o Neymar não é nada demais, e consiga escapar do rebaixamento e quem sabe levar o Santos à Libertadores, que eu não duvido. Eu não duvido ele conseguir botar o Santos em 8º lugar, não. Se ele pegou o elenco do Fortaleza e conseguiu fazer isso, tudo bem que o Fortaleza tem gestão, coisa que o Santos não tem. E também tem a questão da cobrança, da pressão, não sei se ele vai aguentar. Porém, você olha, na lógica, tem tudo para dar certo. Tem tudo para ele ressurgir, recuperar a equipe do Santos. Então eu acho que essa leitura aqui, eu acho que não tem mais nada a falar não. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar aqui. E é isso, tá? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Fui!